Glória a Deus. Bom, nós estamos numa série chamada Uma Onda de Amor, submergindo os nossos medos, os seus medos e os meus medos também. Vocês se lembram quais eram os seis medos básicos da humanidade que nós falamos? Vocês lembram disso? Você que está assistindo aí em casa, participe com a gente, comente no chat aí. Você também faz parte desse culto. Me ajuda a pregar aí, família. Bom, 6 medos básicos da humanidade, segundo Napoleão Hill, é o medo da velhice, que nós já falamos, o medo da doença, que nós já falamos, o medo da rejeição, que nós falamos, o medo da crítica, que ainda não falamos, o medo da morte, que nós também não falamos, e o medo da pobreza, que nós vamos falar hoje. Cara, essa palavra aqui vai ser um tapa na cara de muitas pessoas. E não se sinta mal por conta disso. Pense que Deus está te dando uma nova oportunidade de você experimentar algo novo dele. Algo que já existe, algo que já está disponível, mas que talvez por conta de histórias e circunstâncias você ainda não tenha acessado uma das facetas de Deus. Nosso Deus é um Deus que multiforme, Ele opera de várias maneiras, em vários âmbitos, em várias esferas, e Ele quer operar no dia de hoje. Nós temos tido momentos incríveis dentro dessa série. Essa série tem tocado o coração de muitas pessoas têm sido transformadas. Semana passada foi um mover aqui de amor, e o texto base que nós estamos usando para essa série está lá em 1 João 4,18, que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Então hoje basicamente nós vamos falar o tempo inteiro a respeito do medo da pobreza, porque segundo Napoleão Hill, esse escritor que escreveu um grande livro que a maioria dos coaches usa. Então se você já foi em algum lugar de coach, ou se você é um coach, você conhece ele, conhece esse livro, A Lei do Triunfo, é da onde eu tirei essas informações. Ele diz que o medo da pobreza nasce da tendência do ser humano, que o ser humano tem de dominar o seu próximo, né? Dominar o seu semelhante. No reino animal, como que um domina o outro? Através da força, não é verdade? No reino animal, os animais mais fortes dominam os mais fracos. No humano, digamos assim, como o ser humano ele tem o poder de pensar, automaticamente o ser humano domina sobre o outro através de uma determinada influência, e muitas vezes, se não na maioria das vezes, de forma econômica. Napoleão então destaca que o dinheiro é tão adorado. Isso aí nós estamos falando de um tempo em 1928, quando ele escreveu isso, que a sociedade adorava tanto o dinheiro, porque não tinha nada mais humilhante do que você ser uma pessoa pobre. Naquela época não tinha nada mais humilhante, nada tão perturbador quanto você ser a pessoa pobre. E a origem desse medo basicamente estava na desconfiança. Vocês lembram que, cara, a base de todos os medos que nós estamos abordando é a desconfiança que as pessoas tinham. Semana passada nós falamos sobre a rejeição, e o medo da rejeição naquela época era porque as pessoas tinham medo de perder o seu amor. Elas tinham medo de perder o amor, porque homens iam até a casa de outros homens e roubavam suas esposas. Então, na mesma medida que você poderia roubar alguém, roubar a esposa de alguém, você também poderia ter a sua esposa roubada. Então, a base de tudo era a desconfiança. A base da doença era a desconfiança, por conta do acesso à informação, e as pessoas não conhecerem, não saberem se as informações eram precisas ou não, eram certas ou não eram certas. O medo da velhice é a mesma coisa. As pessoas tinham desconfiança de outras pessoas irem e tomarem as terras depois de você se sacrificar e trabalhar tanto. Então, o medo da pobreza se encaixa exatamente no mesmo lugar, por conta da desconfiança que as pessoas tinham uma das outras, muito por conta de experiências ruins que elas tinham. Por exemplo, o roubo talvez de uma terra, o roubo de uma casa, o roubo de uma determinada coisa. Então, continuando aqui, quando o ser humano ele ama o dinheiro, e o dinheiro hoje, nós estamos falando 100 anos depois basicamente dessa literatura, o dinheiro continua sendo um objeto de desejo da humanidade. Quem é que gosta de dinheiro?
Levanta a mão aí, seja vulnerável. Quem não gosta de dinheiro, dá para mim. O ser humano gosta do dinheiro. E eu posso falar para você, não tem problema você ter dinheiro. Não é ruim você ter dinheiro. Paulo diz o quê? Em 1 Timóteo? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. É onde você coloca o dinheiro, qual posição o dinheiro está na sua vida. Então, você ter dinheiro não é o problema é quando o dinheiro tem você. E não mais você usa o dinheiro em benefício daquilo, como se o dinheiro te servisse, mas você serve o dinheiro, então você junta. E é exatamente isso, naquela época as pessoas retinham dinheiro, e é exatamente como nos dias de hoje, as pessoas retêm o dinheiro, ao invés de compartilhar o dinheiro, abençoar outras pessoas, elas preferem reter o dinheiro, e quando morrem, tem a conta bancária gorda, e não beneficiaram e não ajudaram ninguém. Diego conhece um filósofo, brincadeira, Pregador Lu, tem uma música que ele diz assim, ó: então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia, e de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno, porque eles não aceitam isso lá no inferno. E é exatamente isso. Você trabalha, você se mata para juntar dinheiro para nada. As pessoas deixam de viver, deixam de viajar, deixam de ter tempo com os seus filhos, porque eu quero ter uma estabilidade financeira. Hoje essa geração está insuportável. A geração dos 20 e poucos anos está insuportável. Não, eu quero fazer um pé de meia para eu me aposentar com 45 anos. Meu irmão, 45 anos, você está atingindo a sua maturidade emocional, a maturidade intelectual, e você está pensando em parar, sendo que você tem um tempo e uma idade incrível para abençoar outras pessoas, influenciar outras pessoas. E aí acham, porque tem 20 anos nas costas, usam um colete, de garrafa Stanley, para quem não entendeu, deixa para lá, se acham demais, está tudo errado, gente. Vocês sabiam que existe uma fobia relacionada à pobreza? Quem sabia disso? Chamada peniafobia. Peniafobia é a dor, perdão, aqui eu vou voltar aqui. A peniafobia é a característica de um medo irracional da pobreza ou de ficar pobre, né? Em alguns textos você pode ver a peniafobia descrita como o medo da pobreza, só que isso em um contexto amplo, as pessoas podem entender que o medo da pobreza é o medo de ficar pobre e o medo de pessoas que são pobres. Não, definitivamente não. Se você for pesquisar a respeito de peniafobia, você pode até achar alguns textos que apontam que o medo do pobre também é uma peniafobia. Não, o peniafobia é exatamente o medo da pobreza em si, de você quebrar e de você não ter mais nada, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Na vida espiritual, na nossa vida aqui, nós não temos como separar a vida física da vida espiritual. Automaticamente o que você faz na sua vida física afeta o seu lado espiritual, tá? E o que eu vejo, com base em diversos relatos bíblicos, é que nós podemos afirmar que a origem espiritual para o medo da pobreza é a idolatria ao dinheiro. Você entendeu isso? Anota essa frase aí. A origem espiritual para o medo da pobreza é o amor ao dinheiro. E hoje nós vamos abordar esse medo, mostrar revelações ocultas, trazer de forma clara o que esse medo pode gerar na sua vida, como ele pode te prender, como ele pode te paralisar. E nós vamos abordar alguns pontos para que você entenda aquilo que talvez tenha ou esteja te travando, e você entenda que o perfeito amor do Senhor lança fora todos os medos. Todos os medos. Quem já ouviu falar em Jeová Jireh? Levanta a mão se você já ouviu falar. Meu irmão, é nisso que nós vamos abordar hoje. Jeová Jireh, o Deus de provisão. Não é BTG, não é bolsa de valores, não é nada. É Ele é o nosso provedor. Amém? Então meu primeiro ponto aqui para você é que o medo da pobreza revela corações que adoram um Senhor errado.
Quantos já ouviram dizer aqui que Deus não divide a glória dele com ninguém? Amém? Cara, preste atenção nesse texto aqui, porque não é somente o milionário aquele que tem muito, que muitas vezes tem medo da pobreza. Muitas vezes uma pessoa milionária com muito dinheiro é uma pessoa extremamente generosa, extremamente mão aberta, que abençoa outras pessoas, que não tem apego ao dinheiro, e aquela pessoa que menos tem é a pessoa mais gananciosa e mais mão fechada. Então preste atenção, não ache que essa palavra não é para você não, que Deus pode estar trazendo uma revelação profunda para você aí, amém? Então, primeiro ponto, o medo da pobreza revela corações que adoram o Senhor errado. Mateus 6, a Paty acabou de citar aqui, mas eu vou ler. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 19 e 24, até o 24, perdão, 6, do 19 ao 24. Diz assim: não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que a grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e se prezará ao outro. Presta atenção nisso aqui. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras passagens, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outras passagens, não podeis servir a Deus e a mamon. Vocês estão comigo aqui? Amém. Então deixa eu te falar uma coisa. Por conta do ser humano carregar essa coisa de domínio perante o outro, economicamente e tal, não sei o que, existe uma tendência que as pessoas dependam muito mais do que o dinheiro pode proporcionar, ou do que muito mais do dinheiro em si, do que uma dependência em Deus. Isso é uma coisa, cara, de forma prática, esse texto está falando, cara, onde você está colocando a sua expectativa? Então você tem uma certa quantidade, onde você quer botar essa certa quantidade? Na segurança que talvez ações te entreguem, ou então na segurança que Deus está. E eu não estou falando aqui que você não tem que investir não, cara, presta atenção, entenda a essência do que eu estou querendo te falar. O que eu estou querendo te falar é que o dinheiro em si, mais uma vez, não é errado. Errado é onde você coloca o dinheiro na sua vida. Se o dinheiro na sua vida estiver acima de Deus, está errado. Se o dinheiro na sua vida estiver acima da sua família, está errado. Se o dinheiro na sua vida estiver acima do que outras pessoas, está errado. Coloque o dinheiro no lugar onde o dinheiro deve estar. E a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, ela é tão forte, que Jesus naquela época sabia disso, e mais da metade das suas parábolas, ele fala a respeito de dinheiro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre o inferno? Quantos sabiam disso? Eu acredito que porque Jesus tinha consciência e sabia que se ele combatesse esse tipo de pensamento e o espírito de mamon, ele conseguiria libertar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu acredito que desde aquela época até os dias de hoje, as pessoas que têm dinheiro acham que podem comprar todas as coisas, acham que podem ter todas as coisas, acham que podem ter privilégios. E eu posso te falar uma coisa, outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui, falando, cara, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com uma pessoa que tem dinheiro, porque muitas vezes você chega perto dessa pessoa, e essa pessoa já se arma, já se trava, porque ela acha que você quer alguma coisa dela. Uma vez eu disse para um cara aqui, eu falei, eu não quero nada que vem de você. Entenda uma coisa, eu não quero seu dinheiro, eu não estou buscando relacionamento com você por aquilo que você pode me dar, muito pelo contrário, eu acho que o que eu tenho para te dar é muito mais rico e libertador do que qualquer dinheiro que você pode ter, sabe? Então as pessoas que têm dinheiro, muitas vezes, cara, por se aproximar, por alguém se aproximar, elas já ficam retraídas, são pessoas que vivem isoladas. Se você já passou dentro de alguma comunidade, se você veio de algum bairro um pouco mais humilde, você sabe como, cara, o que é meu é seu, o que é seu é meu, e vamos ser felizes. As pessoas dividem um pouco que tem. Se a pessoa tiver, cara, 2 quilos de arroz, e você chegar lá e pedir, você pode me dar um pouquinho de arroz, ela vai te dar pelo menos metade.
sabe? As pessoas que têm dinheiro estão se relacionando com o dinheiro da forma errada, estão colocando o dinheiro no lugar certo. Sabia que existe um escritor chamado Howard Dayton? Quem conhece? Ele é um escritor que ele diz que no seu livro, O Seu Dinheiro, ele declara que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Olha como Jesus quis dar ênfase a esse tipo de sentimento, a esse tipo de medo que as pessoas podem ter. E toda vez que você confia no dinheiro, cara, você coloca Deus de lado. Sabe, eu conheço pessoas que estavam vivendo momentos de angústia e aflição, porque estavam com a conta completamente justa, tinham pouco dinheiro, e achavam que a alegria delas estaria quando o marido ganhasse mais, e aí o marido começou a ganhar mais, começou a ganhar equivalente a 20% a mais, e no primeiro mês eles ficaram extremamente felizes. Uau, olha que a minha vida é incrível, a minha vida é maravilhosa. Passou um mês, todo o sentimento de medo, de perder, de não ter sustento, de não ter a provisão. Olha, eu não consigo fazer isso, eu deixo de fazer aquilo porque eu não tenho condição financeira, voltou. Mas se eu tivesse mais dinheiro, se Deus me abençoasse e eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar mais pessoas, eu ia ser uma pessoa mais incrível, mais generosa, eu ia conseguir comprar cesta básica para a Associação Aviva, se Deus me desse mais dinheiro. E o que aconteceu é que Deus dobrou o salário dessa pessoa. E sabe o que aconteceu? Continuou uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Porque a alegria, a expectativa e a esperança não estavam em Deus, estavam no dinheiro. E tudo que envolve dinheiro é passageiro, meu amigo. É passageiro. Então deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro ele só revela quem de fato você é. Se você é uma pessoa generosa com pouco, e você ora, Senhor, me dê mais para que eu seja generoso, e Deus te der, você vai continuar sendo uma pessoa generosa. O dinheiro só revela quem você é. Se você é uma pessoa mesquinha, que não dá o dízimo, não contribui na igreja, não ajuda o próximo, quando você vê uma pessoa passando necessidade, você, cara, nem se arrepia, e você fala, Senhor, dá que eu vou ajudar. Não vai ajudar. E muitas vezes Deus não dá por causa disso, porque Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece o coração do ser humano. Então, antes de você pedir, Deus me dê para que eu possa abençoar as pessoas, comece a abençoar as pessoas agora. O dízimo é um princípio, cara. Eu tenho muito receio de falar de dízimo, e eu não deveria ter receio de falar de dízimo, porque aqui nós falamos sobre cura. O crente quer receber cura. Então, se eu falar de cura aqui, a igreja cai. Se eu falar, semana passada eu falei de rejeição, cara, cura, maravilhas, Deus operou, Deus restaurou a minha identidade. Hoje capaz de tomar um monte de pedrada, porque eu estou falando de dinheiro. Como você se relaciona com o seu dinheiro? Quanto você se relaciona com o seu dinheiro? Quem aqui conhece a parábola do jovem rico? Existia esse jovem, eu vou passar rapidamente. Existia esse jovem, ele um dia vê Jesus passando, ele vai até Jesus e fala, bom Deus, ó bom Deus. E Jesus de pronto responde para ele, como que você me chama de bom? Bom só tem um, ele. Prova que ele já talvez não conhecesse tanto a Jesus, talvez fosse um grande religioso, um conhecedor das escrituras, e ele fala assim, como que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse para ele, bom, você sabe o que está escrito, você tem que honrar os seus pais, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode fazer isso. E ele se encheu ali, ele falou, uau, herdei o reino dos céus. Ele falou, isso tudo eu já faço. Então Jesus olhou para ele, conhecendo o seu coração, e disse assim, bom, se isso tudo você já faz, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, então me siga. E aquele rapaz se entristeceu e não seguiu a Jesus. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se Deus te pedir hoje algo que talvez você não queira dar, você está disposto a dar? Não é fácil. Não é fácil porque a gente tem uma luta interna dentro de nós.
Posso contar um testemunho para vocês? Amém? No ano, não sei se foi 2013, 2014, eu não lembro exatamente o ano, eu tinha uma empresa, e eu era muito bem sucedido, gente, com 22 anos ali, cara, eu era uma pessoa muito bem sucedida. Eu tinha uma empresa que, eu era comissionado, eu tinha uma empresa de representação, eu tinha várias representadas, e eu ia muito bem, e eu sempre reconhecia o favor de Deus em tudo que eu fazia, sabe? E aí aconteceu que houve uma oportunidade de eu vender a minha empresa. Aliás, perdão, houve uma oportunidade de eu abranger uma outra área da cidade de São Paulo nessa empresa que eu trabalhava. Eu já contei o fim da história para vocês, mas vamos lá. Mas houve a oportunidade de eu pegar, morder essa fatia de uma outra região que para mim ia basicamente aumentar o faturamento da minha empresa em 40%. E eu falei: Deus, se o Senhor me der essa oportunidade aqui, se o Senhor entregar nas minhas mãos todo o faturamento do primeiro mês que eu tirar integral, eu vou dar de dízimo, vou dar de oferta na igreja. E cara, para mim era um voto honesto, eu fiz aquilo de forma honesta, e eu ia fazer, eu sempre fui uma pessoa generosa, eu sempre fui uma pessoa que gostei de abençoar outras pessoas, porque eu já fui muito abençoado, então na minha cabeça era aquilo, eu vou abençoar outras pessoas, e Deus naquele momento, naquele final de semana veio um pastor pregar aqui, e eu não lembro se foi o Milton Ebenezer, ou se foi o Joel Pereira, mas eles falaram a respeito de Miriam, e contou como ela tocou o pandeiro, depois de atravessar o mar. Ele falou: a fé é você tocar o pandeiro antes de atravessar o mar, não depois que você atravessou. Cara, eu saí daqui, eu falei: eu não ouvi isso. E toda hora que o pastor estava ali falando, Satanás repreendido, tá. Ele falou isso, eu peguei o carro, eu saí daqui, eu falei para ele que eu comecei a chorar. Eu estou falando uma experiência que eu tive com Deus, não estou falando que você vai ter o mesmo tipo de experiência, tá? Então se atenta aqui para você não falar, achar que eu estou dando indireta, não, estou contando o que aconteceu comigo. E eu saí daqui e eu falei para a Érica: eu acho que a gente tem que dar de oferta o valor que eu propus antes de acontecer. E ela falou: e se Deus não fizer? Eu falei: tudo bem. Naquela noite eu fiz o cheque, e era um valor que nem na conta eu tinha, eu fiquei muito negativo, mas muito negativo. E cara, eu depositei esse cheque, e eu fiquei uns 3 dias sem dormir. O cheque não voltou, e o que eu tinha esperança de acontecer não aconteceu. Só que aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Compraram a minha empresa. E o valor que eu recebi foi simplesmente 3 vezes maior do que o valor que eu dei de oferta. Detalhe. Quando me propuseram para comprar essa empresa, ainda me deram uma porcentagem da empresa que comprou a minha empresa. Eu virei um gerente comercial com salário fixo, cara, muito bom. Eu tinha direito a 2 carros, eu tinha direito a plano de saúde, eu tinha direito, cara, basicamente o que eu tirava da minha empresa foi o salário que eu recebia. Porque eu decidi obedecer a Deus e colocar o dinheiro no lugar do dinheiro. Se eu tivesse que pagar e trabalhar mais 3 meses para zerar minha conta do banco, eu ia fazer feliz, porque Deus encontrou no meu coração vulnerabilidade e disposição para fazer a vontade dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te pedir alguma coisa hoje, generosidade nunca vem de Satanás. Satanás nunca vai pedir que você seja generoso com alguém, não, viu? E deixa eu te falar, generosidade não é você dar dinheiro, não. Não é só dinheiro, não. Você pode ter um tênis e falar: olha só, eu quero dar esse tênis para você, eu quero dar esse batom para você, eu quero dar esse rímel para você. Não dê para mim, porque não vai fazer sentido nenhum. De nada. Generosidade. Se você quer saber se você tem adorado Deus certo ou Deus errado, som do seu coração. E se Deus te pedisse o que você tem na sua conta bancária hoje, o que você faria? Deus nunca vai te pedir algo que você se prejudique.
Sempre que Deus te pedir algo, vai ser para que você experimente o favor dele em uma outra área. Você entende isso? Eu não estou falando aqui para você zerar a sua conta e dar tudo que você tem não, cara. Seja consciente. Porque se você agir no impulso também, eu acho que não vai funcionar muito bem não. Mas quando Deus te pedir, não fica repreendendo o demônio não. Deixa Deus falar e seja um instrumento na mão de Deus. Porque quando nós experimentamos a revelação desse amor, nós entendemos que o Deus que nós temos que servir é o Deus de provisão. Abraão experimentou a revelação do amor de Deus. Abraão, quando subiu para sacrificar o seu filho Isaque, e Deus foi muito claro: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, e suba até lá. E Abraão estava pronto. Abraão estava pronto. E Abraão só pôde conhecer o favor de Deus, só pôde conhecer a graça de Deus e o Deus de provisão, porque ele decidiu obedecer, e porque ele colocou Deus no lugar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: coloque Deus no lugar de Deus e o dinheiro no lugar do dinheiro. O dinheiro te serve, você não serve o dinheiro. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, é que o medo da pobreza revela a falta de confiança em Deus. Você não está preparado para ouvir isso? Está preparado? Não? Não. Mateus 6, continuando o versículo, tá? A gente está continuando, capítulo 6 do livro de Mateus. A partir do versículo 5 diz assim, do 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que andeis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Cara, as aves não fazem nada, só voam, e Deus dá um alimento para elas, o que elas precisam para sobreviver. Isso não é muito louco? Cara, quem dirá nós que somos filhos? Uma ave não foi chamada de filha por Deus, mas você foi. Deus olhou um tucano e falou: vem aqui, meu filho tucano lindo. Deus olhou você e falou: você é meu filho, você é cordeiro com Cristo. Deixa eu te falar, se Deus não deixa faltar para os pássaros, você realmente acha que Ele vai deixar faltar para você? Eu gosto de trazer para a forma prática. Toda vez que eu vejo uma criança na porta de um McDonald's e me pede um lanche, eu dou o lanche, sem conhecer a criança, sem ter o mínimo de relacionamento com a criança, ou em qualquer outro lugar, numa padaria. Às vezes eu vou na padaria, tem uma pessoa pede: você poderia comprar poço? Eu nem sei o que ela vai fazer com aquilo, eu estou pouco me lixando se ela vai usar aquilo para outra coisa. A minha parte eu vou fazer, eu vou te ajudar. Eu compro pão de queijo, às vezes compro suco e tal. Eu faço isso para uma pessoa que eu não conheço. Você realmente acha que eu, humano, que sou falho, que muitas vezes passo do ponto quando brigo com os meus filhos, não faria isso pelos meus filhos até mais? Quem é que é pai? Você não faria isso pelo seu filho? Cara, quanto mais Deus quer, que é inexplicável. Deus é inexplicável. Mas Ele continua dizendo: porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como vos crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você quer realmente que tudo isso seja acrescentado na sua vida? O alimento, a bebida, o vestuário. Busque a Deus, busque a revelação do amor de Deus, porque quando você entende, você confia no Deus de provisão e nada falta na sua vida. É o que a palavra de Deus está dizendo.
dizendo: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu mal. Cara, quando nós preferimos crer mais na capacidade humana, naquilo que o homem pode fazer, do que na provisão divina, nós demonstramos que nós não tivemos a revelação do perfeito amor de Deus. Sabe, eu falei aqui como você se sente amado por um pai que cuida de você. Como você se sente especial quando um pai traz a provisão para você. Talvez você não tenha sentido isso na sua vida. Talvez você tenha tido pais ausentes e desde pequeno você teve que ralar para ter o sustento. E aí você não sente o amor. E é impossível a gente desconectar o amor do cuidado. É impossível, essas duas coisas andam juntas. Você ama os seus filhos, então você cuida deles. É assim que é. E eu acredito que em tempos de dificuldade, posso ser muito sincero para vocês, em tempos de dificuldade as pessoas perderam a habilidade de ver em Deus todas as coisas. E é por isso que as pessoas preferem ter mais medo da pobreza do que crer no Deus de provisão. E as pessoas se amarram nesse medo, e muitas vezes não querem sair desse medo. Eu vou dar uns dados para vocês aqui. Uns dados que algumas agências de economia apontam um cenário para o ano que vem, tá bom? Ano de 2002, segundo eles, previsão é de inflação maior e juros mais altos. Cara, olha o nível de inflação que está o acumulado. A gente já bateu 10%? Um pouco mais? Como é que é, pastor Rubem? Já atingimos 10 aí. Se você é economista, você está aqui, por favor não me julgue. Isso foram informações que eu peguei. Menor crescimento da renda, esgotamento da retomada de serviço, ou seja, nós tivemos um tempo onde a economia ficou retraída por conta da pandemia, do lockdown, só que esse ano voltou, e tudo que ele poderia recuperar, recuperou durante esse ano. Eles estão falando que o ano que vem a atividade econômica não se beneficiará mais desse tempo fechado. Desaceleração global, piora da crise hídrica, ou seja, se piorou a crise hídrica, meu amigo, vai ficar mais a água mais cara, a conta de água, a conta de luz, os alimentos também ficam mais caros, porque eles dependem de mais esforços e mais gastos para fazer acontecer. E nós teremos um ano de eleições. E eles dizem que o tempo de eleição será um tempo de muita dúvida e um tempo conturbador. Agora deixa eu te falar, isso são dados, e são dados reais. Se nós olharmos esses dados aqui, cara, você fica louco. Você fala: acabou minha vida, eu mal consigo encher o tanque do meu carro, eu mal consigo ir no mercado, que eu gastava antes R$200 em compras, hoje eu tenho que gastar 450 para comprar metade do que eu comprava. Se você olha o cenário econômico, você fica apavorado, mas quando você olha para Ele, para o Deus de provisão, você sabe, vai aumentar, mas Deus vai me dar o sustento, vai aumentar o consumo, mas Deus vai me ajudar, vai aumentar, mas Deus pode me dar uma promoção. Deus nunca vai faltar com os filhos, nunca vai faltar com os filhos. O problema é que a gente está tão preso a jornalistas, a comentaristas econômicos, que a gente esquece de recorrer ao manual que traz toda a paz que nós podemos ter. Se você estiver procurando paz dentro de jornal, dentro de portal, dentro de mídias, você não vai encontrar, porque o cenário é horrível. Se você estiver olhando para a sua situação, para as suas circunstâncias, e não olhar para Ele, não virar os seus olhos para Ele, você vai viver uma vida infeliz. Deixa eu te falar uma coisa: se você crê no Deus de provisão, você nunca vai ser desamparado, nunca. Eu quero contar, eu ia contar essa história, mas eu vou ler esse relato para vocês. 1 Reis 17, você não precisa abrir, só fica comigo aqui. 1 Reis 17, é a história da viúva de Sarepta. Quem conhece essa história? Essa para mim é uma das histórias mais incríveis. Uma mulher estrangeira, viúva, solteira, foi usada por Deus
para abençoar um profeta que ela nunca, talvez nem tivesse ouvido falar. E por conta da obediência dela, por conta de ouvir a voz de Deus e obedecer um profeta de Deus, ela teve a sua vida transformada. Olha o que está escrito. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, falando para Elias isso aqui, tá? Você tem que lembrar que Elias estava naquele pau com o rei Acabe e com a outra safada, Jezabel. E eles estavam naquele pau, e Elias profetizou e falou, por 3 anos e meio não vai chover, e ele teve que meter o pé, fugir, e estava naquela guerra lá. Então Deus disse para ele, seguinte, vai, dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Olha só, presta atenção nisso, cara. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Uma vasilha de água é tranquila, a água é de graça, eu vou lá, pego, vou lá pegar para você, já estou indo lá, Senhor. Indo ela buscar, ele chamou e lhe disse, ei, volta aqui rapidinho, trazei-me também um bocado de pão da tua casa. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, eu estou aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós morreremos, porque eu não tenho mais nada. Isso foi o que ela falou para ele. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora, depois fará a ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Presta atenção, Deus usou um profeta para dizer algo para aquela mulher que mudaria a sua história. Um dia ela teria a revelação do Deus de provisão. Olha só, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comerão ela e a sua casa muitos dias. Presta atenção, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Gente, essa mulher não somente teve a provisão, como ela experimentou o amor e o cuidado e a revelação de quem Ele é. Porque o texto continua dizendo que depois o filho dessa mulher morre. Deus não é um Deus somente de provisão para que não falte comida, Ele quer prover tudo na sua vida, Ele quer prover paz, Ele quer prover alegria, Ele quer prover restauração na sua vida, mas você precisa, ter a revelação do amor dEle para que isso aconteça. Se Deus não divide a glória dEle com ninguém, você está dando murro em ponta de faca, colocar o dinheiro como seu Senhor, você nunca vai atrair a atenção de Deus, nunca. Não diz lá? Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Essa mulher, ela servia a Deus, por isso ela teve a revelação profunda do amor de Deus. E quando seu filho morreu na sequência da história, e ela foi chorar as pitangas para o profeta Elias, o profeta Elias foi lá e intercedeu por ela, e o filho dela reviveu. Porque é assim que Deus faz. Deus não quer entrar somente na sua área financeira, Ele quer entrar na sua vida como um todo. Mas se Ele não tiver o seu coração, o seu tesouro, Ele não tem nada. Não adianta você falar, Senhor, eu venho aqui, eu louvo, eu canto, eu pulo, eu oro, eu sou intercessor, mas eu não dou o dízimo. Porque isso é para o Velho Testamento, mentiroso. Aí não dou porque eu não sei o que a igreja faz. O Lucas aqui falou semana passada, cara, foi uma das ministrações de dízimo mais incríveis que eu ouvi. Uma coisa tão simples: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Você não fica se questionando quando você paga o seu IPTU, quando você paga o seu IPVA, quando você paga o seu imposto de renda, para onde vai o dinheiro. Você dá porque você tem que dar. Eu não vou dar o dízimo porque na outra igreja me roubaram. Meu querido, o acerto de contas com quem rouba da casa do Senhor é Ele, aqui é papo reto. Por isso que eu acredito que muitos no final, quando estiver lá, Deus vai falar: eu nunca te conheci,
Você me chamava de Senhor, Senhor, mas roubava o dízimo da igreja aí, ó. Você como pastor roubava o dízimo ao invés de colocar na obra da igreja, ao invés de colocar na casa do Senhor, enganava o povo, pegava para você o dinheiro, enriqueceu, virou um milionário e não fez nada para a obra do Senhor. Eu não te conheço. Para os dois lados. Você colocar o dinheiro acima de Deus revela que a sua confiança não está no Deus de provisão, mas está no seu dinheiro. E toda vez que você coloca a sua expectativa no seu dinheiro, a chance de você se frustrar é muito grande. O medo de perder o controle, cara, faz com que as pessoas não confiem em Deus. Essa mulher, ela viu o milagre porque ela confiou em Deus. E ela foi suprida. Assim como Deus supre os pássaros, ela foi suprida e Deus quer suprir a sua vida também. Amém? Então nós falamos aqui o primeiro ponto. O medo da pobreza revela corações que adoram o Senhor errado. Segundo ponto. O medo da pobreza revela a falta de confiança em Deus. O terceiro ponto que eu quero falar para você hoje, que a solução para esse medo é encontrar no amor de Deus a resiliência espiritual. Resiliência é a capacidade de você voltar ao estado normal. Você não foi criado com medo. Esse medo da pobreza não é um medo inato, é um medo aprendido. Talvez você tenha aprendido esse medo porque você tenha passado dificuldades na sua vida. Talvez você tenha visto seus pais ralando para colocar comida dentro da sua casa. Talvez você seja um empresário que já tenha quebrado muitas vezes. Você sabia que o povo de Israel ele é tão bem sucedido que eles ensinam como a pessoa reage quando ela quebra um negócio? Você sabia disso? Não é incrível isso? Então ele diz assim, olha só, se acontecer de você quebrar, você dá um gás, porque você vai se levantar, você investe em outra coisa, você cria outras estratégias, outras possibilidades, e você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. A resiliência, no campo da psicologia, fala de uma pessoa quando ela é capaz de voltar ao seu estado normal, tanto físico quanto mental, após passar por um trauma, por uma situação difícil ou por uma experiência difícil. Então, nós podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Amém? A Bíblia é tão atual. Billy Graham disse uma vez que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e ele não mente, ele é preciso, porque Deus nos traz tantas histórias, e dentro das histórias nós podemos ver a resiliência de Paulo. Paulo foi um homem incrível, resiliente. Lá em Filipenses 4, 12 e 13, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas geralmente, antigamente, quando tinha um esmilinguido, eu nem sei onde ele está o esmilinguido mais. Se você é novo convertido, você nunca ouviu falar do esmilinguido, mas esmilinguido era uma formiguinha bonitinha, cara. E aí tinha tudo esmilinguido, tinha camiseta esmilinguido, tinha negócio de Bíblia lá, como é que chama? Marcador, olha só. Do esmilinguido, tinha até música do esmilinguido. E ele tinha aquele adesivo que você colocava atrás do seu carro: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você cresce ouvindo esses versículos que são reais, são verdadeiros, mas quantos aqui já falaram tudo posso naquele que me fortalece? Você viu o contexto aqui que Paulo está dizendo? Você entendeu o que Paulo está dizendo? Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente diz, vai jogar bola, né? Final de campeonato da várzea, fecha a roda. Os caras que estão lá são grandes. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tira a palavra de Deus de um contexto e cria um pretexto para inventar alguma coisa que a gente quer atingir. E Paulo está falando aqui especialmente a respeito da humilhação de não ter dinheiro, porque essa carta de Filipenses, ela é endereçada à igreja de Filipe, que, cara, estava ali sustentando Paulo. Então o contexto dessa história era isso.
Paulo estava ali falando: olha, eu já vivi com muito, e agora eu estou vivendo com pouco. E Paulo, em outras fases da sua vida, também viveu com pouco, também viveu em escassez, mas Paulo tinha uma clara visão de algo que você precisa entender hoje. É hoje. Paulo diz assim: eu tudo posso nele, e eu nada posso sem ele. Você entendeu? Você pegou? Eu tudo posso nele, eu nada posso sem ele. Então eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldades financeiras, mas eu não posso passar por essas situações sem ele, porque sem ele eu não consigo, sem ele eu não dou conta, sem a revelação do amor dele eu vou me sentir perdido. Eu vou te trazer um conceito para a sua vida aqui que você tem que entender. Isso eu acho que pode mudar a sua vida, porque as pessoas buscam estabilidade financeira, mas o que as pessoas precisam é de uma estabilidade espiritual. Você quer estabilidade financeira e não é errado não, cara. Eu não estou aqui falando que você não tem que se proteger, ter o seu fundo, guardar o seu dinheiro para abençoar o seu filho, para dar um carro para ele, para pagar a faculdade dele. Não estou falando isso não. Só que eu estou falando que você precisa ter uma estabilidade espiritual, para quando o momento de escassez chegar, e talvez um dia chegue, a sua fé não ser abalada. Tanto sei viver com muito, quanto sei viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Estabilidade espiritual, meu querido. Busque estabilidade espiritual. E você só tem estabilidade espiritual quando você tem a revelação do profundo amor de Deus para a sua vida. E você sabe que Ele nunca vai deixar faltar absolutamente nada. Agora, se você quer confiar a sua vida, a sua alegria e a sua expectativa e o seu plano de carreira na mão do seu dinheiro, nas 12, 16, 18 horas trabalhadas, enquanto seus filhos ficam jogados na mão de babá, e a educação vindo deles, deixa eu te falar, você está perdendo o seu tempo. Porque um dia você vai olhar para trás e vai se arrepender do tanto que você guardou e do tanto que você investiu. Você vai falar: poderia ter ganho menos, investido mais tempo, tanto na obra de Deus, quanto nos meus filhos, quanto nos relacionamentos. Coloque o dinheiro no lugar do dinheiro, e coloque Deus no lugar de Deus. Amém? E o quarto e último ponto, só que eu quero falar para você: quem aqui se considera bem de vida? Quero falar para você que talvez esteja numa situação mais confortável, que a resposta para a injustiça da pobreza está nas mãos dos cristãos ricos que não se dobram a mamão. Se você tem dinheiro, você tem que entender o propósito do seu dinheiro. A gente vive num mundo que não é justo. A gente tem aqui na Leopoldina, cara, apartamentos de 3, 4 milhões e um monte de favela aqui, próximo. Pessoas que não têm saneamento nenhum. E eu não estou falando, cara, que é errado você morar lá não. Eu estou falando que você tem que entender o propósito. Se você mora lá, se você é bem de vida, ore para que essas pessoas também tenham a mesma possibilidade que você teve. Afinal, você é um privilegiado, assim como eu sou um privilegiado. A menos de 2 quilômetros daqui nós temos a comunidade Fazendinha, que fica entre Osasco e São Paulo. Uma comunidade que sei lá quantas famílias tem. O Lucas está ali, ele pode me falar. Quantas famílias tem lá, mano? 500 famílias. Chão de barro, esgoto a céu aberto. A gente está falando de um lugar aqui, ó, a 2 quilômetros daqui, onde as crianças brincam descalças. Cara, isso está muito errado. Salmo 82:3 diz assim: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Se você não serve o dinheiro, mas o dinheiro te serve, você naturalmente é uma pessoa generosa. E a generosidade é uma das essências de Deus. Ele é generoso. Então, se você entende que você tem dinheiro para que o dinheiro te sirva, você naturalmente é uma pessoa generosa. Você não se prende ao dinheiro. Você sim investe o seu dinheiro, você sim faz viagem com a sua família, você sim dá presentes para sua esposa ou para o seu marido, mas você entende que você também precisa ajudar o próximo. E você é a resposta que Deus levantou e Deus escolheu para abençoar essas pessoas que têm menos. Mas muitas pessoas têm muito, mas com medo de perder o que têm, se tornam miseráveis
e perdem a revelação desse amor e desse propósito. Para encerrar, eu quero contar a última história para vocês. A história de Zaqueu. Eu não pedi para colocar no PPT, mas eu peguei depois isso aqui. Eu quero ler para vocês, está lá em Lucas, capítulo 19. Eu vou ler toda a história rapidinho, a gente já está encerrando. Diz assim: quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, correu à frente e trepou em uma árvore junto à estrada para dali o ver. Quando Jesus ia passar, olhou para cima, vendo Zaqueu, e chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Ele saltou para o chão satisfeito, levou Jesus para sua casa, mas a multidão ficou descontente, afinal, vai ver um hóspede de um conhecido pecador. As pessoas estavam murmurando, entretanto Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se hoje tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes mais o valor. Jesus disse: a salvação entrou hoje nesse lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas como este homem. Deixa eu te falar uma coisa. A história de Zaqueu provavelmente era uma pessoa que tinha muita segurança no dinheiro. Ele era um cobrador de impostos, como de praxe naquela época. Provavelmente era um homem corrupto. E ele foi ali ver Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus vinha vindo, então ele sobe na árvore. A fama de Jesus fez Zaqueu subir na árvore. Repete comigo: a fama de Jesus fez Zaqueu subir na árvore. E talvez você esteja aqui hoje porque você ouviu a fama de Jesus e você subiu na árvore para ver Jesus. Mas sabe qual é a real? Que não foi a fama de Jesus que transformou o coração de Zaqueu. Foi o amor de Jesus que fez o coração de Zaqueu ser transformado. Porque Jesus não viu Zaqueu como as outras pessoas viam. Jesus não olhou e falou: não vou na sua casa, pecador safado, ladrão corrupto. Ele falou: não, eu vou na sua casa. E automaticamente, quando Zaqueu passa por aquela experiência de ver Jesus e se sentir amado e ter a revelação dele, ele diz: Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa eu prejudiquei alguém, eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: agora eu entendi, Zaqueu, seu coração não está mais no dinheiro, você teve a revelação, e eu te digo que a salvação entrou na sua casa. E eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero falar com você que talvez tenha vindo até esse lugar aqui porque ouviu a fama de Jesus, porque ouviu falar de uma série extraordinária que estava acontecendo, porque ouviu como Deus estava se movendo, como Deus estava fazendo, e você chegou até aqui sem entender nada, mas entendeu que nunca entregou o seu coração para conhecer de verdade o verdadeiro Deus da provisão. E Ele só pode ver, e Ele só pode, na verdade, se relacionar com você quando você entrega o seu coração para Ele. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos com o nosso coração e confessamos com as nossas bocas, nós convidamos Ele para entrar na nossa vida, e então você tem acesso a uma série de coisas extraordinárias que está no pacote da salvação. Além da vida eterna, é experimentar o Deus que cura. Além da vida eterna, é você experimentar o Deus que provê. Além da vida eterna, é você experimentar o Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê. Se você está aqui nesse lugar, veio pela fama de Jesus, mas hoje quer conhecer a revelação desse amor profundo que tira todo o medo que você pode estar carregando, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, porque o que o Senhor está te dizendo hoje é que a salvação chegou na sua casa.
A salvação chegou na sua casa, glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Mãos estão se levantando ao redor deste lugar, porque nós não nos dobramos diante de Mamon. Nós reconhecemos que Deus, Jeová Rafá, é o nosso Senhor, é o Deus que cura. Jeová Jireh é o Deus que provê. Jeová Nissi, Ele é o Todo-Poderoso. Jeová Jireh, ó Senhor, em nome de Jesus. Se você levantou a mão, eu quero pedir que você levante do seu lugar e que você fique em pé. Igreja de olho fechado, fique em pé no seu lugar. Você que levantou a sua mão e deseja entregar o seu coração para Jesus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Nós não queremos te expor, eu não vou te pedir nada. Eu só quero ter uma oração mais perto de você. Por favor, venha aqui à frente. Deus é poderoso. E o que você está fazendo aqui na frente hoje é falando: Senhor, eu quero ter conhecimento da revelação desse amor incrível e esse amor extraordinário. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver. Você que está nos assistindo, coloca a mão no seu coração e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor perdoe os meus medos. Eu quero entender a revelação desse amor incomparável. Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Você que está aqui, nós temos esses diáconos que estão aqui. Eu queria pedir que você acompanhasse o pastor Rubem. Nós queremos simplesmente fazer uma oração um pouco mais perto. Nós queremos conhecer você, nós queremos entender como a Church, como igreja, nós podemos servir a cada um de vocês. Mas antes de vocês saírem, eu quero olhar para cada um de vocês. Eu quero falar uma coisa aqui. Zaqueu foi um homem que a sociedade rejeitou, mas ele abraçou. E ele disse: salvação entrou na sua casa. E o que Deus está te dizendo hoje, a salvação já chegou na sua casa. E você vai entender, e você vai se aprofundar, e você vai ter a revelação do meu amor. E todos os medos que você carrega, ele vai embora. Você não mais precisa ter medo da pobreza, porque eu vou prover todas as coisas para a sua vida. A palavra de Deus diz em Salmo 34: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Você está com medo? Se refugia nele. Não tem problema. Você vai continuar muitas vezes tendo medo e lidando com isso, mas você não mais vai ser um escravo do medo, porque agora você tem identidade, a sua identidade está nele, você é filho de Deus, amém? Segue os diáconos, nós vamos continuar orando. Depois eu vou estar aqui, se você quiser vir conversar comigo, estarei aqui no fim. Mas por favor, segue o pastor Rubem ali, para que a gente possa conversar com você. Agora eu quero pedir para a igreja inteira ficar em pé, porque eu vou fazer apelos específicos para cada um de vocês, e para que você não se sinta constrangido, para que você não se sinta exposto. Todos nós estaremos aqui levantados, mas você no seu lugar, você sabe o que Deus está falando com você hoje. Eu quero falar para você que você tem uma grande oportunidade de se arrepender e voltar aos seus caminhos ao Senhor e confessar que Ele é a provisão na sua vida e não o dinheiro, que a sua segurança está nele, não está no dinheiro, que a sua esperança, que a sua expectativa, que os seus planos estão com Ele e não na economia brasileira que está indo daquele jeito. Mas eu quero falar que é tempo de se arrepender, igreja. É tempo para que nós nos arrependamos. Então eu quero fazer o primeiro apelo. Você que talvez tenha colocado o dinheiro acima de Deus, e a sua confiança tem estado nos seus investimentos, naquilo que o dinheiro pode te proporcionar, e você tem colocado Deus de escanteio. Esse primeiro apelo é para você. Fica aí, não sai do seu lugar, não precisa vir aqui à frente, não precisa se expor. É você e Deus. Quem precisa conhecer, já conhece. A única coisa que Ele está esperando é que você abra a sua boca e converse com Ele. Segundo apelo é para você que, para ter ganhos, assim como Zaqueu,
passou a perna em muitas pessoas. É para você que está sonegando imposto, é para você que está fazendo coisas erradas, e hoje Deus está te incomodando para que você tenha realmente uma mudança na sua vida e que você reconheça que Ele pode todas as coisas. Deus está falando com você. Eu posso te falar que não existe nada melhor do que nós termos a consciência limpa, que nós temos um advogado. Eu tenho passado por algumas situações difíceis, e uma vez eu fiz uma oração, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos. Eu falei: Senhor, se em alguma vez eu fiz alguma coisa errada, de forma consciente ou inconsciente, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de me arrumar. E eu fiz essa oração. No dia seguinte chegou uma multa para eu pagar. Eu falei: mas já? Mas posso te falar, cara, que eu acho que eu nunca paguei uma multa com tanta alegria, porque eu sabia que era a oportunidade que Deus estava me dando de conhecer que Ele é a provisão e não o dinheiro que eu tinha. Essa foi a única multa que eu recebi, por conta de uma transação de um apartamento que eu fiz, e eu fiz de forma errada, porque eu não sabia a forma certa de se fazer, e instruído pelos contadores, enfim. Mas eu errei. E talvez você esteja nessa situação aqui hoje. Deus está te falando: eu vou te dar uma outra oportunidade, uma nova oportunidade para você se arrumar. Mas você precisa se arrepender, e você precisa mudar a sua vida. Esse é o segundo apelo que eu quero fazer. E o terceiro é para você que tem medo da pobreza, para que você tenha a revelação desse amor, e que esse amor lance fora esse medo, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor vem dele e é Ele. Então que você tenha a revelação, e que você saiba que Ele lança fora todos os medos, amém? Nós queremos pedir perdão, Senhor, cada vez que nós colocamos o dinheiro acima do Senhor, Deus, cada vez que nós colocamos os nossos medos mais poderosos do que a onda de amor, Senhor, que submerge todos os nossos medos e afasta tudo aquilo que é ruim dentro de nós, Deus. Deus, nós te pedimos perdão por cada passo que nós damos em direção contrária à sua vontade. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós sabemos o que é o certo a fazer, mas nós não fazemos, porque nós temos medo. Deus, que a nossa confiança e a nossa expectativa estejam voltadas para o Senhor e no Senhor. E nós colocamos e nós dizemos que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. E nós desejamos hoje colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar honra a Ti, Senhor. E nós declaramos que o dinheiro nos serve, e nós não somos escravos do dinheiro. Nós pedimos, Deus, que o Senhor coloque essa consciência todos os dias em nossas vidas, e que o Senhor levante corações mais generosos, Deus, para que mais vidas possam ser abençoadas, e para que o Seu Evangelho continue ecoando nos quatro cantos. Nós dizemos que nós te amamos, Jesus Cristo, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Deus, nós te amamos, e nós declaramos que nós dependemos do Senhor. E muito obrigado pela revelação do Seu infinito e profundo amor, porque é com base nessa revelação que nós somos resgatados de todos os nossos medos e cadeias. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.